seguimos a nossa análise de hoje. Olha, chegando no finalzinho do ano litúrgico, né? A igreja sempre convida a gente a pensar mais em vigilância, na espera da vinda de Cristo. Sim, e isso casa muito com aquela sensação de pressão que, nossa, às vezes aperta, né, no dia a dia. Totalmente. E aí vem a pergunta que as leituras de hoje colocam pra gente, né? Quando o mundo pressiona, seja no trabalho, nos estudos, ou até mais sutilmente pra gente, sei lá, diluir um pouco a fé, qual é a nossa reação? É isso, a gente se encolhe ou levanta a cabeça. É bem por aí nossa conversa hoje. Algo como entre leões e nuvens. Erga a cabeça. Perfeito. Temos Daniel, temos o Evangelho de Lucas e um salmo também, que, nossa, mostram como essa fidelidade e a esperança são, assim, cruciais. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Começando com a primeira leitura, lá de Daniel, capítulo 6. A situação é tensa, hein? Um decreto do rei. Proibido rezar para qualquer outro deus ou pessoa que não fosse o próprio rei. E a pena era pesada. Cova dos leões. E Daniel, importante lembrar, ele era um cara influente no governo. Exatamente. Mas olha, a posição dele não fez ele vacilar. Manteve a rotina, sabe, orar 3 vezes ao dia para o Deus dele. Claro. E o resultado? Foi denunciado, jogaram ele lá para os leões, o rei Dario, coitado, ficou super aflito, mas parece que ele tinha uma pontinha de fé no Deus de Daniel, né? Tinha sim. E aí acontece o milagre, né? Um anjo fecha a boca dos leões, Daniel sai ileso e o texto diz o porquê. Porque acreditara em seu Deus. Uau! Isso impacta tanto que o próprio rei Dário reconhece publicamente o Deus de Daniel. É interessante pensar, né? Como essa fidelidade total de Daniel, num lugar tão hostil, como que isso conversa com as pressões mais, talvez, veladas que a gente enfrenta hoje? Boa! Talvez não sejam leões de verdade, né? Mas, sei lá, a pressão para concordar com tudo, o medo de parecer careta por viver a fé mais a sério. Exato! A lição de Daniel parece ser essa: manter a conexão com Deus. Essa rotina de fé, né? Aconteça o que acontecer. E o Salmo responsorial, que também vem do livro de Daniel, capítulo 3, nossa, ele reforça demais essa atitude. É um convite para toda a criação, sabe? Natureza, tempo, tudo, para louvar a Deus sem parar. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. É lindo isso. E vem do cântico dos jovens na fornalha. Ou seja, é louvor que nasce, bem no meio da provação. Não é um louvor alienado. Exatamente. Não é louvar pela dificuldade, mas louvar apesar dela. Reconhecer que Deus é maior. E isso, olha, já faz a ponte para o Evangelho. Lucas capítulo 21. Ah, sim, Jesus descrevendo uns tempos bem difíceis. Jerusalém cercada, gente tendo que fugir, sinais no céu. Angústia, medo tomando conta das pessoas. É um cenário que, assim, só de ler já dá uma certa ansiedade, né? Com certeza. Mas aí, bem no meio disso tudo, vem a virada. A instrução de Jesus no versículo 28, que é central. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça. Porque a vossa libertação está próxima. Uau, que mudança de perspectiva. Total, ou seja, esses sinais todos, eles não são pra gente ficar paralisado de medo, sabe? São alertas, a redenção final tá chegando. Ele ainda promete a visão do Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. É esperança pura ali. O fio que amarra tudo, então, é essa fidelidade que não desiste, como a de Daniel, que leva à salvação, e essa esperança ativa que Jesus pede diante das tribulações. O Salmo é tipo a trilha sonora disso, né? O louvor que continua. Dá pra pensar, talvez, na fé de Daniel como um para-raios espiritual. Boa. Gostei. A constância na oração, a fidelidade aos princípios, isso meio que nos aterra, protege nas tempestades. E o Evangelho, então, seria tipo um GPS espiritual. Como assim? Ele te alerta dos perigos no caminho, sabe? Mas mantém o destino final bem claro. A libertação que vem de Cristo. Faz todo sentido.
E como que a gente traz isso para a nossa vida, né? Para o jovem adulto, na correria? Primeiro, eu acho que a fidelidade de Daniel chama a gente a não ficar negociando a fé para ser aceito, sabe? Ou por conveniência. É verdade. Manter uns momentinhos de oração todo dia, mesmo que curtos, pode ser a nossa regra de Daniel, pessoal. Um respiro. Sim. E segundo, essa ordem de Jesus, erguer a cabeça. É um chamado para a gente converter o medo em esperança ativa, diante das notícias ruins, da instabilidade, das nossas ansiedades pessoais, que não são poucas, né? Nem me fale. Focar na promessa da libertação e não no caos aparente. Mas, assim, é fácil falar, né? Como manter essa esperança viva sem parecer que a gente está fora da realidade? É um desafio diário, né? Acho que um caminho é praticar a gratidão, como o Salmo inspira, reconhecer as coisas boas, mesmo as pequenas, no meio das lutas. Isso ajuda a tirar o foco só do negativo, sabe? Um diário de gratidão, talvez? Mesmo que mental? Isso pode ajudar a combater a angústia. E claro, a tradição da igreja também nos dá muita luz nisso. Com certeza. O catecismo da Igreja Católica, que organiza a nossa fé, né? Ele reforça esses pontos. Ele fala da oração como essa relação viva e pessoal com Deus vivo e verdadeiro. É a base da fidelidade de Daniel, no fundo. Exato. E sobre a esperança, o catecismo ensina que é aquela virtude que não deixa a gente desanimar, que nos sustenta nas dificuldades, mantendo nosso olhar fixo na vida eterna, na vitória final de Cristo. É isso que permite erguer a cabeça, como Jesus pediu. Então, resumindo a mensagem central da Igreja com essas leituras, ainda mais agora, fim de ano litúrgico, a gente é chamado a viver essa espera pela vinda gloriosa de Cristo, não com pavor, né? Mas com uma fidelidade ativa, firme e uma esperança que não se abala. Isso. A libertação vem de Deus. Ele é fiel com os seus, como foi com Daniel lá atrás. E ele vai cumprir a promessa de voltar em glória. A atitude certa diante das nossas covas de leões e dos sinais assustadores do nosso tempo é essa mesma: levantai-vos e erguei a cabeça. Fica então essa reflexão pra gente, né? Onde é que o nosso olhar tem ficado mais tempo ultimamente? Nas dificuldades, nos medos que fazem a gente baixar a cabeça ou na promessa daquela nuvem gloriosa que está vindo e que nos convida a erguê-la? Que a gente possa cultivar essa esperança ativa no dia a dia. Nossa, foi muito bom conversar sobre essas leituras hoje. Bom demais. Continuem firmes aí na caminhada da fé, pessoal. Até a próxima análise.